é o Dobby. Diga que pegamos, Roy. Muito bem, rapazes, eles estão a caminho. Agora ninguém fique ansioso demais. Esses renos não são ladrões comuns. Eles têm instintos de animais. Agora, o menor erro e podemos perdê-los. Então esperem até saírem do banco com o dinheiro. Entenderam? Fora do banco. Certo. Agora, delegados, tomem suas posições. O resto de vocês, tomem seus lugares na rua como planejamos. $3, o grande é 5. Os renos estão vindo. Pena que o Sr. Peterson vai perder isso. Não deixemos os renos esperar. Prontos no banco? Eles prepararam tudo? Bom. Saiam da rua, os renos estão vindo. Os renos... Não adianta correr, rapaz. Agora, com calma e naturalidade, hoje vocês são um casal de fazendeiros prontos. Abaixem-se e fiquem abaixados. Agora esperem até eles saírem do banco. Desta vez vamos pegá-los com a mercadoria. Muito quieto, Frank. Sabe, eu realmente não estou gostando. Não é natural. Devia ter mais gente por aqui. Tem que ser natural. Ninguém sabia que vínhamos, só nós. Facilita uma fuga. Frank tem razão. Também não estou gostando. Está ficando nervoso na velhice, John? Quieto. O que me diz, Frank? Continue. Investimos tempo demais para desistir. Bem, já estamos aqui, Frank. É melhor ir até o fim, não é? O que me diz, Frank? Vamos em frente. É uma armadilha. Seu idiota!
Vamos! Não podemos deixá-lo. O ferimento é grave? Ele está morto. Vamos, Champ! Certo, vamos nessa. Não poderíamos prendê-los lá, mesmo que os pegássemos. Condado de Jackson, os renos mandam em tudo. Bem, pegamos um deles, de qualquer forma. Tá certo, vamos voltar. Isso vai ajudar? Isso vai trazer o Bill de volta à vida? Calma, mana. Como? Sem saber se quando saem por aquela porta vão voltar. Desta vez foi o Bill. E da próxima será outro. É assim que as coisas são, Laurie. Não precisa ser. Podiam sair do estado. Podiam ir para um lugar onde ninguém nunca ouviu falar dos renos. E onde seria isso? Qualquer lugar. Foi culpa minha, querida. Eu farejei. Eu farejei. Não adianta ficar falando disso agora. O importante é como sabiam que estávamos chegando. É, como sabiam. E com tanta antecedência, Talvez alguém te reconheceu semana passada, quando estudava o golpe. talvez. Mas como sabiam quando íamos chegar? É o nosso querido irmão mesmo? Sim. Então finalmente aconteceu. Um reno foi morto. Clint, não queremos ser irmão. Calma, assim.
O caçula da família morrendo nas ruas e seus irmãos mais velhos e corajosos fugindo. Nem os animais fariam uma coisa dessas. Morto na rua, não morrendo. Como se isso fizesse alguma diferença. Já chega desse tipo de conversa, Clint. Mandamos te chamar, Clint, porque queremos que vá a North Vernon buscar o corpo do Bill. Eles vão entregar para você. Quer dizer que não vão me prender? Um reno honesto. É uma grande distinção nesta comunidade. Um reno honesto. Nós caímos numa emboscada. Alguém disse a eles que estávamos chegando. Isso não devia te surpreender. Os renos valem muito dinheiro. Mortos. Você sabia que tínhamos saído. Você me acusa de ser... Eu te mato. Não duvidaria de você, seu santarrão hipócrita. Ele gostava muito do Bill, Clint. Eu também. Tentei muito impedir que ele se juntasse a vocês. E você, enquanto viver, nunca mais me acuse de ser um informante. Se tem planos, guardem para vocês. Não quero saber deles nem por acidente. Não vai. Vocês são foras da lei notórios. A lei vai pegar vocês cedo ou tarde. Vão pegar de qualquer jeito, pelas costas, em emboscada, dormindo. Vão pegar vocês. A morte do Bill foi só o começo. Não consegue ver isso, Laurie? Não consegue ver? Não estou fazendo nada. Você está abrigando eles. O que espera que eu faça? O pai nunca teria te deixado a casa se soubesse como ia usá-la. Não posso expulsar meus próprios irmãos. Até onde vai a lealdade? Eles não estão só se destruindo, estão destruindo você também. Deixa em paz, Clint. Peterson não vai deixá-la em paz. Ele não vai deixar nenhum de vocês em paz. Nós damos conta de tudo que o Peterson mandar. Como fizeram hoje? Está bem. Eu vou a North Vernon buscar o Bill. Vamos enterrá-lo ao lado da mamãe e do papai. Talvez as almas deles fiquem um pouco menos atormentadas. Esse tipo nunca seria eleito se as mulheres pudessem votar. Sim, e um dia teremos o voto. A culpa é só nossa, afinal. Nós realmente votamos nele. Bem, por que não agimos? Você se esqueceu? Edlebach tentou. Veja o que aconteceu com ele. É melhor deixar o Peterson cuidar dos irmãos Reno. Eles estavam nos esperando, armados e esperando. Alguém disse a eles que estávamos chegando. Talvez o Peterson tenha um homem infiltrado na cidade. Quem sabia que vocês iam para North Vernon? Vocês três. Espere aí, Frank. Ele não está nos acusando, juiz. Ele sabe que não mataríamos a galinha dos ovos de ouro. O Clint sabia que vocês iam? Não foi o Clint. Ele não é um de nós, mas não participaria de uma emboscada. Talvez tenha sido sim. Ele fala demais quando está bebendo. É, e ele bebe quase sempre no bar do Murphy. E se gabando. E o Murphy é o único homem novo que chegou na cidade em anos. Você acha que o Murphy é um homem do Peterson? Me dê uma cerveja, Murphy. Olá, sim. Bebendo um pouco, hein? É, vou beber muito mais. Atiraram nele pelas costas. Eles atiraram nele pelas costas.
É, sim, eu soube do Bill. O que aconteceu em North Vernon? Eu cometi um erro. Atirei rápido demais, acordei a cidade e eles pegaram o Bill. Atiraram nele pelas costas. Tudo culpa minha. Um pouco desastrado. Tudo culpa minha. Bem, não acho que o Bill pensaria assim. Ele sempre achou que você era o melhor. Eu era o melhor, até cometer aquele erro. Eu realmente decepcionei o Bill. Agora ele está morto. Ele está morto. Bem, todos nós temos que ir mais cedo ou mais tarde. Mas eles vão mais cedo. No sábado, vamos voltar para North Vernon e acabar com eles. Vamos nos vingar pelo Bill. E desta vez, né, vamos pegar o dinheiro. Vamos pegar o dinheiro desta vez. É o Murphy. O que aconteceu? Ele fechou no bar por volta das 10. Eu o segui até em casa. Pela janela, vi ele escrever um bilhete. Depois foi ao celeiro, selou um cavalo e partiu. Para onde ele foi? Pela estrada de Glendale. Não pude seguir sem que ele percebesse. Há quanto tempo isso? 30, 40 minutos. E onde ele vai postar esse bilhete? Não vai. Ele esconde para outro homem do Peterson pegar. Um espião nojento. Vamos descobrir isso em breve. Acha que ele já está em casa? Vamos esperar. Temos tempo. Diga ao Dobby para pegar os cavalos. Dobby, deixe-os prontos para montar. Olá, Frank. Onde esteve, Murphy? Cavalgando. 1h da manhã agora? Existe alguma regra sobre quando um homem pode cavalgar? Seu espião nojento. Espião? Do que está falando, sim. Você é um homem do Peterson. Homem do Peterson? Você está louco. Não minta para nós, Murphy. Vocês me conhecem, rapazes. Me conhecem há muito tempo. É. Sabemos que você avisou o Peterson que íamos assaltar o banco em North Vernon. Por que eu faria isso? Porque está sendo pago por isso. Você acabou de entregar uma carta dizendo que atacaríamos North Vernon de novo, não foi, Murphy? Não sei de onde tiraram essa ideia. Nós te usamos como isca, Murphy. O Sim só fingiu que estava bêbado e revelando segredos. Sabíamos que isso te faria aparecer. E o Cartwright viu você escrever a carta. O Cartwright está mentindo. Pegue uma corda. Se me matar, Frank, por favor, realmente outro virá. Cuidaremos dele também. Amarre-o na baia. John, por favor, tire esse cavalo daí. Talvez devêssemos deixá-lo acordar para ele saber o que acontece. Não temos tempo. Aqui está outra carta para o Peterson.
Monk Claxton está aqui, pai. Ah, ótimo. Mande-o entrar. Entre, Monk. Obrigado, Bill. Olá, Sr. Peterson. Bom vê-lo, Monk. Sente-se. Obrigado, senhor. Como vão as coisas em Denver? Não poderiam estar melhores, Bill. Você leu sobre o Murphy? Sim, senhor. Eu li. É o que acontece quando algo dá errado. Os renos são astutos e cruéis. Controlam um condado inteiro no sul de Indiana. Juiz, promotor, delegado, todos do lado deles. Os renos os elegeram. Ainda me pergunto como algo assim pôde acontecer. Bem, pessoas que tiveram liberdade por tanto tempo quanto nós, às vezes, não dão valor. No dia da eleição, são preguiçosos ou indiferentes. Dá no mesmo. No entanto, está feito. Nosso trabalho é desfazer isso. Sim, senhor. Como faremos isso? Você é um homem casado, Monk. Sim, senhor. Minha esposa sabe o tipo de trabalho que eu faço. Não quero que se precipite nisso. Eu não sabia exatamente o que o senhor tinha em mente, mas me trazer de Denver deve ser uma promoção. Não deixe vaidade atrapalhar o bom senso, Monk. Sou trabalhador, Bill. Tenho serviço a fazer. Se eu não gostasse do meu trabalho, teria saído antes. Na guerra, chamávamos isso de risco calculado. É, chamávamos. Tenho um novo homem com quem quero que trabalhe, Monk. Não acho que seja hora de treinar um novato. Bem, novo para nós. Ele tem experiência nesse ramo. Talvez não com esse tipo de violência, mas acho que ele é o tipo de homem que se vira em situações difíceis. O nome dele é James Barlow. Barlow? Vejo que se lembra dele. Se for o mesmo James Barlow que estou pensando, eu me lembro dele. É ele. Ele estava a serviço dos Estados do Sul. O que descobrimos depois da guerra. O Sr. Greeley disse que ele valia por um exército inteiro. É a única coisa que o Sr. Greeley disse com a qual o Sr. Lincoln concordou. Me pergunto como conseguiu tantos segredos. As esposas de certos generais o achavam muito charmoso. Irresistível é a palavra, pai. Na verdade, eu me lembro... Bem, não fui o único a convidá-lo para jantar. O secretário Stanton também o convidou. Por mais imodesto que pareça, um homem que enganou Stanton e a mim pode enganar os irmãos Reno. Isso parece bem razoável, senhor. Você deve confiar nele implicitamente. Deixe-o comandar tudo. Como ele planeja se infiltrar com os irmãos Reno? Não planeja. Ele planeja deixar que eles se infiltrem com ele. No seu relatório para o xerife sobre este assalto, minha descrição é a seguinte: 1,90, 88 quilos, olhos avelã e cabelo castanho. 1,90, 88 quilos, olhos avelã e cabelo castanho. Chegamos na rampa, em meio minuto. Ótimo. Puxa a corda. Vou para o vagão de trás. Quer que eu jogue a caixa quando me der o sinal? Depois que eu pular, atire na minha direção. Lembre-se, eu peguei sua arma, mas você tinha outra escondida. Primeiro eu atiro em você. Quando o trem parar, eu dou o alarme. Certo. Abra a porta. Bem na hora, Jim.
Bom dia, né? Espero que esteja bem. Aquele não é o caminhão do velho Urhaut? Sim, ele é meu tio. Quero carne salgada, 10 libras de açúcar, 5 de café, um pouco de bicarbonato de sódio e uma banheira. Tudo bem, senhor. Bom dia. Bom dia. Imagino que você seja Jim Barlow, sobrinho do Noah Urhaut. Isso mesmo. Ele disse há alguns dias que estava esperando você, hospedado na fazenda. Você é pintor? Sim, eu sou. O que você pinta? Ah, coisas. Pessoas? Como El Greco, Rembrandt, Van Dyck. Não exatamente. Ah, então este é o Sr. Claxton. Como vai? Prazer em conhecê-lo. Você também é pintor? Não estou cuidando do Sr. Barlow. Ele ainda não se recuperou da guerra. Ó. Bom dia, senhorita Laura. Bom dia, senhor pescador. Meu pedido está pronto? Sim, acabei de terminar. Ah, senhorita Reno, este é o senhor Barlow. Como vai, senhor Barlow? É um prazer, senhorita Reno. Sobrinho de Noah Urhaut. Ele é pintor? Ó. É só isso, senhor? Me dê um lugar. O valor total desta compra ficou em 3 dólares e 20 centavos. Ou seja, esse é o preço exato que deve ser pago por este item. Senhor Fisher, você pode trocar isso? Senhor Barlow, você não tem nada menor? Desculpe, eu... Não tenho. Por gentileza, se possível, pode pegar todo o meu troco. Aqui está, senhor. Muito obrigado e volte sempre. Farei isso. Vou ficar por aqui por um tempo. Aqui está, senhorita Laura. Posso ajudar? Ah, não se incomode. Muito pelo contrário, de fato. Bem, obrigada. Quem é por acaso aquela pessoa que está ali com a Laura, você sabe? Nunca vi ele antes. Muito obrigada. Espero vê-la novamente, senhorita Laura. Posso visitá-la algum dia? Por quê? Bem, receio que não, senhor. Bem, quem? É você, senhor. Isso não é da sua conta, Pete. É melhor você ir embora. Como é? Você o ouviu? Você está a caminho. Meus amigos, vocês têm ótimos modos. Pegue a arma dele, amigo. Desculpe, senhorita Laura. Ainda aprontando das suas, não é mesmo, hein? 30 mil dólares, Frank. É uma fortuna. Você está fora de si? Eu já disse que não fomos nós que assaltamos esse trem. O assaltante usava máscara, tinha olhos castanhos e cabelo loiro claro, aparentava ter cerca de 35 anos, 1,90 m de altura e pesava 88 quilos. Essa descrição combina com você, John. Cuidado, Latimore. São muitas outras pessoas. 30 mil dólares. O juiz ficaria satisfeito em receber parte de quantia tão grande de dinheiro. Nós não fizemos isso, mas eu gostaria que tivéssemos tido. Não discuta com ele, senhor. Você não está em posição de se achar superior. Você já recebeu sua parte de todos os trabalhos feitos e continuará recebendo. Não nos acuse de esconder algo. Muito bem, Frank. Mas como promotor público deste condado, eu o advirto. Você foi muito dura com ele. Isto
Seria mais difícil não nos acusarem mais. Ficar sentado sem fazer nada enquanto corremos todos os riscos. Bem, cartas na manga você paga por elas. $30 mil é muito dinheiro. Agora, quem teria pensado em assaltar um trem? Parece um negócio que vale a pena considerar. O que havia de errado com eles? Loucos por dinheiro. Estão acusando John de assaltar o trem. É, mas o Frank calou ele direitinho. Você acha que é inteligente irritá-los? É melhor que se preocupem em me irritar. Como foi? Tudo bem, Noy. Você preparou tudo muito bem. Bom, com mais alguns disparos, Ernst? Não, nós conhecemos uma jovem. 2 cavalheiros fizeram objeções. Eram 2 caras chamados Lee e Pete. Eles são um casal da turma de Reno. A família? Não, só capanga. Bem, você com certeza colocou as coisas em movimento, isso sim. Você colocou. Esse é o objetivo. Mas a descrição realmente combina com John Reno. John Reno não fez isso. Ele nunca faz nada sozinho. Frank faz o raciocínio. Frank também não fez isso. Os meus não agem assim. Você é desconfiado demais. Temos direito de desconfiar. Nossa parte está menor. Daqui a pouco eles vão nos tirar completamente do jogo. Como eles poderiam? Seremos reeleitos no mês que vem por mais 2 anos. Eles sabem de que lado o pão está na manteiga. Você acha que podemos continuar com isso por mais 2 anos? Nossa conivência com os irmãos Reno é um dos segredos menos guardados da história. Conspiração, má conduta. Palavras duras, meritíssimo, mas verdadeiras. Temos que ser realistas. Um emprego em North Vernon teria ajudado. Não precisa chorar por isso. Vamos compensar isso com o trabalho no condado de Davis. Qual será o montante arrecadado com impostos? Pode chegar a $20 mil. É hora de nos proteger. Vamos levar Jason ao tribunal agora. Eles não têm experiência nisso. A experiência não importa. Quando o dinheiro estiver em jogo, quero alguém em quem possamos confiar. Você acha que achará alguém para confiar? O que então? Você é juiz. Eu sei que é o Pomeroy no banco. Ele achou uma nota de $100 do assalto ao trem. Sim, ele tinha vários cheques. Onde ele conseguiu isso? Departamento de Wade Fisher. Você, Reno, gastou dinheiro? Com certeza precisamos descobrir quem gastou. Claro, eu me lembro disso. Primeira nota de $100 que vi em anos e todos vocês, sobrinhos dos Hall, gastaram ela. Envolveu Pete McCartney e Lee Harney. Isso mesmo. O nome dele é Barlow, ele é pintor, cara novo. Você teria que ser novo para se meter com aqueles 2. Tinha um punhado de notas de $100. Algum problema? Não. Só conferindo. Você ouviu isso? Um punhado inteiro de notas de $100? Tem mais uma coisa também. Ele se encaixa na descrição do assaltante. Eu diria que ele tem algumas explicações a dar. É melhor vocês começarem logo. Já estou cansado de você rosnando para mim. Então se comporte. Você sabe como me sinto, você se envolvendo com estranhos? Eu não me envolvi com ele. Ele me ajudou a subir na charrete com minhas compras. Os rapazes disseram que você e ele estavam íntimos. Agora entenda uma coisa. Esta é a minha casa. Se você quiser continuar usando, é melhor tomar cuidado. Certo, vamos voltar ao trabalho do condado de Davis. Desta vez não vamos todos de uma vez. Entramos em 3 fechaduras. O que foi, me diz, por favor? Alguém que eu nunca vi antes. Decidi trazê-los de volta. Os 2 se acalmaram bem para confiar neles. Além disso, me dá a oportunidade de te ver novamente. Espere aí. Entre.
Não me dê ordens, Frank. O que você quer? Nada. Estou devolvendo equipamentos que pertencem a amigos da senhorita Laura. Pistolas. Solte-os. Agora afaste-se. Quem é ela? Eu sou o irmão dela. Bem, senhor, devo dizer que o senhor não está agindo de forma muito amigável. Não sou amigável com os vizinhos. Saia da propriedade e não volte mais. Não vim para ver você. Vim para ver a senhorita Laura. Você me ouviu. Pare com isso, Frank. Parar. Tudo bem, senhorita Laura. Não é um problema. Te vejo em outro lugar. Quando você volta à cidade... Ela não é. Pela manhã. Até lá. Você pode pensar que está me provocando, mas vou dizer uma coisa. Se algo der errado, você perde tanto quanto nós. Entenda isso de uma vez, sua linda cabeça, por favor. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Eu não sou criança. E não serei mais tratado como tal. Eu ouço ratos. Levantem as mãos. O que está acontecendo aqui? Vocês dois. Quem é você? A lei. Quem estiver na casa, saia com as mãos para cima. Vou processar o condado e pegar tudo. Talvez não. Você nos diz o valor da taxa? Suspeita. O pior. Suspeita de quê? Assalto ao trem. Assalto a trem? Ora, você é mais tolo do que eu pensava. Muito bem, rapazes. Levem-no para a cidade. Pois bem, você não pode fazer isso, eu digo. A coisa mais vergonhosa que já ouvi. Quem vocês pensam que são, afinal? A lei é isso que somos. Levem-no. Seis notas de $100, novinhas, limpas e crocantes. E se, a gente esquecesse o juiz e dividisse isso entre nós? Ora, por que não, não é mesmo? Sabe, às vezes a gente só precisa tentar. Vamos dar uma olhada lá dentro. Fomos para Seymour, vindos de Robinson, Illinois. Vimos gente na caixa de dinheiro. Nós descemos até lá, houve um assalto a um trem. Encontramos o dinheiro, os ladrões deixaram cair. 3 horas estou dizendo isso. Digo que não acreditamos nisso. Não evito... Sente-se. Eu bebo um copo d'água. Não, o valor em dinheiro corresponde. A descrição corresponde. Sua chegada aqui coincide com o esperado. Tudo combina. Coincidência? Onde está o dinheiro? Você pegou. Eu digo o resto. Os outros $29 mil. Você não vai acreditar em mim. Qualquer notícia, não vou falar. E quanto a ele? Nada. Tudo bem, em pé. Vamos. Onde está o dinheiro? Latimer fazia perguntas, Barlow disse, chamem o juiz. Latimer ficou entusiasmado. Ele dizia que era o promotor e que se Barlow tivesse algo a dizer, era para ele falar. Naturalmente sou eu quem deve conversar. Latimer tenta tomar conta de tudo.
Ele quer falar com você. Então aqui. Vá em frente e fale. Olá. Escute o que eu digo. Eu sou o promotor aqui. Aguarde do lado de fora. Isso foi obra minha. Ele não se mexeu até que ameacei enviar um mensageiro expresso para identificá-lo. Isso o enfraqueceu. Aguarde do lado de fora. O que mais você quer, então? Beba água, juiz. Vamos seguir em frente, avançando para o próximo passo, olhando para o que está por vir e nos preparando para as oportunidades e desafios que nos esperam à frente. O senhor aprecia a ironia, juiz? Como é? Quê? Os imponderáveis. São detalhes que arruinam uma configuração à prova de falhas, coisas inesperadas. Essa configuração era infalível. Eu tinha um contato no escritório de entregas expressas que me informou quando o dinheiro seria enviado. Escolhi o local perfeito para o assalto ao trem. A abertura do cofrinho estava perfeita. E até então, tudo estava perfeito. E então veio o imponderável, inesperadamente. Na pressa de ir embora, deixei cair algumas notas com números de série. E aqui estou eu. Ironia. Onde está o dinheiro? Escondido. Da minha parte, isto é. Sua parte? Você está completamente sozinho nessa. Ninguém conseguiria fazer sozinho. Éramos 6. 7, contando com o homem de contato. Onde eles estão agora? Espalhado. Isso deixa 3 aqui. 2, Claxton e eu. A U-Haul não teve nada a ver com isso. Ele não sabia disso. A parte de Claxton também está escondida? O meu está na U-Haul, onde na fazenda da U-Haul. Você não conseguiria encontrar. Eu teria que ir com você. Agora, você é um homem prático, juiz. Claro, você pode mandar Claxton e eu para a prisão, mas isso não vai te dar um aumento de salário e nem uma grande recompensa. E quanto a mim, com um homem de contato que sabe quando os grandes carregamentos de dinheiro expresso vão ser feitos, isso arruinaria um negócio de $1 milhão. Você disse que tem um contato no escritório da Express. Grande. Um superintendente. Qual escritório? Eu também sou um homem prático, juiz. Como posso saber que você não está mentindo? Você acha que eu atrasei aquele trem de repente? Como você acha que eu sabia que o dinheiro estava a bordo? Um negócio milionário. Mas não comigo na prisão. Se não entendermos, outra pessoa entenderá. Sabe, eu gosto do jeito que você fala. Gosto do jeito que você se comporta. Tudo o que eu preciso é de um pouco de liberdade. Não vai ser simples. Muita gente da cidade sabe que você foi preso com parte do dinheiro do assalto em sua posse. Tudo você precisa dizer é que provei e encontrei perto da caixa de dinheiro. Outros fizeram isso. Que garantia eu tenho de que se eu te soltar você não vai fugir? O melhor do mundo. Eu preciso de você mais do que você precisa de mim. Este é um lugar seguro para se refugiar entre as operações. Além disso, mesmo se eu desistisse, você ainda sairia ganhando com $3 mil. Senhores, acho que devemos isso ao senhor. Barlow pediu desculpas. Ele é impecável. Espere um minuto. Talvez você tenha me entendido mal, senhor. Barlow não teve nada a ver com o assalto ao trem. Ele encontrou o dinheiro. Bem. Essa também era a nossa opinião. Sim, impecável como pé de poule. Cortright, liberte os outros 2. Vou à fazenda U-Haul, Sr. Barlow. Porque eu também fui. E eu? Tentarei te impedir. Aliás, vocês 2 pagaram ao juiz a parte dele dos $600 que me roubaram? Aqui está, meritíssimo. $3 mil. Isto é só o começo. Certo, até agora tudo bem. E agora para onde vamos daqui?
Nós temos que esperar notícias da matriz. Bem, tomara que não demore muito. Esperamos mais do que você, já que fomos nós que ficamos sem nada. Bom dia, senhores. Preferia pegar 3 do que entregar os garotos de Reno. Calma aí, Jim. Uma coisa de cada vez. Era esses 3.000 exatamente? Você vai receber o que merece, promotor. Você vai conseguir. Só perguntando. Você... Sabe, eu estava pensando, seria uma boa opção para enviar ao condado de Davis com os renos. Em vez de Jason, eles são um tribunal, certo? Talvez. Uma coisa é certa, ele não se assusta facilmente. Você acha que os renos aceitariam isso? Você terá que fazer isso. Você vai transformar isso em uma ordem judicial. Vir? Sobre, sim. Mais alguma coisa, senhorita Laura? Ah, sim. Eu gostaria de uma porção de bacon. Mas ontem você... Saber? Eu gostaria de mais uma porção de bacon. Muito bem. 8 libras e meia, tudo bem? Voltar. Algo mais, por gentileza? Isso é tudo. Aqui está o artigo que você pediu, senhorita Laura. Obrigada. Adeus, senhor. Pescador. Adeus, senhorita Laura. Olá, tudo bem? Laura. Oh, Clint. Senhor Barlow, gostaria que você conhecesse meu irmão Clint. Como... Você é? Como vai? Prazer em conhecê-lo, Barlow. Tudo bem. Isso é, ou seja, trata-se de uma forma de dizer ou expressar algo de maneira mais clara, explicando o que foi mencionado anteriormente para facilitar o entendimento de quem está ouvindo. Livro que peguei emprestado do senhor pescador. Tem interesse em pintores, senhorita Laura? Sim. Pintores do século XVI. Então, acho que você, sabe, não vai me encontrar nesta edição. A que horas devemos fazer compras amanhã? Mais alguns dias de compras como este, e poderei abrir minha própria loja. Foi um verdadeiro prazer, senhorita Laura. Eu... Concordar. Obrigada, Sr. Barlow. Bom dia. Pelo contrário, eu estava apenas planejando meu futuro. Eu. Não gosto de você, Barlow. Não gosto nada de você, mas admiro sua coragem. O juiz Hawkins disse que você é muito bom em assaltar trens. Justo, eu diria. Parece achar que você é bom o suficiente para andar com os renos. Isso é um elogio. Meu parceiro e eu analisaremos seu convite. Sem parceiros. O juiz não disse nada sobre ninguém, apenas sobre você. Eu vejo. Quando vamos? Agora. Agora? Deixa eu pensar. Onde? Quando você andar de bicicleta com a gente, Barlow, não faça pergunta. Vamos! Não é essa a divisa estadual que acabamos de cruzar, certo? Tem algum problema em me dizer agora para onde vamos? Lá na frente. Quanto falta? Você faz perguntas demais. O que você quer dizer com isso? Você está aqui para dar uma mãozinha. Você não tem nada a dizer. Não deixou claro? Sim. Muito bem. Agora que estou explicando claramente, tente entender de uma vez. Vamos nos separar, dar uma volta e entrar. Dobby. Sim? Você nos encontrará em Church Hill. Busque John e Sim no topógrafo. Vamos lá, John. Ei!
Tudo bem? Diga a Frank que o tribunal não serve para a entrada principal. Devem ir por trás. Mas Frank não planejou dessa forma. Frank também não planejava que o xerife jantasse do outro lado da rua. Você ouviu? Sim, fique sozinho. Pete disse que temos que usar a porta dos fundos do tribunal. Muito bem, vamos lá. Aqui estão eles. Levantem as mãos. Acha que está bem? Temos homens lá embaixo, então ninguém lá fora. Agora é a sua vez no cofre. Se apresse. E aqui está o... Uma parede e simplesmente nada mais. Muito bem, abra. Seja rápido. Não tem muito dinheiro aqui. Eu sei exatamente o que tem lá dentro. Preencha isso. Levante um pouco as mãos, vizinho. Você, vá para lá. Mover! O que você está fazendo? Por favor, sai daqui agora, por favor. Tudo bem, está tudo certo. Você tem cérebro. Não deixe que sua intuição te domine.
acha que recebemos? Bastante. Sempre agradável. Modéstia à parte, deixamos aqueles garotos para trás. Sim, mas eles ainda têm o telégrafo a seu favor. Foi aqui que nos separamos. Cada um volta para casa à sua maneira. O Tatória também. Saia. Acho que você não me ouviu direito. Eu disse que era ali que nos separávamos. Eu não conheço este país. Bem, escolha uma delas. Eu vou com você. Pecados são como você quem tem dinheiro. $21.220 dividindo entre 10, $2.122 cada. Isso não parece muita coisa. Poderia ter sido mais. Por que não foi então? Pergunte a ele. Estava tudo indo bem até ele atirar em um dos balconistas. Se eu tivesse deixado pegar a pistola, teria matado alguém. Devia ter colocado no chão desde o início. Devia ter colocado todos no chão ao entrar. Você não gosta muito do jeito que eu faço as coisas, não é? Não, nem um pouco. $2.122 para cada um por todo esse trabalho e risco. Ele estaria melhor se voltasse a arar a terra. Bem, você vai ter a chance de mostrar que tipo de trabalho consegue fazer. Não vai ser por trocados como esse. Pode apostar nisso. Separe a minha parte. Quero ir para a cama. Desta vez eu divido com o Claxton, mas da próxima vez ele realmente tem que participar, não é mesmo? Boa noite. Espero que você esteja tendo uma boa noite. Como você está? Eu te disse a coisa certa. Pode ser grande demais para ele. Essa pistola é realmente muito bonita. Muito bonita. Você pinta um belo quadro, Sr. Barlow. Sinto muito se a desapontei, senhorita Laura. No ramo, um pouco de desonestidade às vezes é necessário. Então você não é melhor do que os outros. Na verdade, você não é tão bom assim. Pelo menos os renos não fingem ser algo que não são. Fico lisonjeado com seu interesse, mas se você se sentiu atraído pelo pintor, não pelo homem, talvez seja melhor descobrir agora. Eu acho que sim. Não espero muito das pessoas, mas acreditei em você. Eu queria acreditar em você. Eu queria muito acreditar em você. Não posso esperar mais. Preciso mandar um recado para Peterson. Por que não espera até de manhã, monge? Ele aparece. Talvez sim, Noah. Talvez não. Ele pode ter se desviado do objetivo profissional. Fui avisada sobre a predileção dele por mulheres. Melhor você comprar uma sela para o cavalo. Enquanto você está falando, naquele exato momento, alguém está chegando. É engraçado. Contornando a parte de trás. Boa noite, senhores. Oi. Jim. Noah, escreva a carta para ele enviar ao Peterson. Vou montar no cavalo imediatamente. Onde você esteve, Jim? O que aconteceu? Várias coisas realmente interessantes, Monk. De fato, são muitas, várias coisas interessantes. Realmente interessantes. Carta de Barlow, papai. Bom. Ele está progredindo. Ele quer que eu o encontre no escritório do xerife em North Vernon o mais rápido possível. Ó. Avise responsável pelo campo que estarei lá sexta à noite. Melhor ir sábado. Difícil achar Hierônimos sempre em movimento. Ah, então é sábado. Hierônimo. Que nome? Sim. Olá. Noé,
Olá, tudo bem? Bem, eu serei Tonton. Se não é o próprio velho curandeiro. Que surpresa agradável te ver por aqui. Tem algo novo para vender? Não, mas as coisas antigas estão melhorando. Quero que você conheça meus filhos, Jim, Monk. Venham aqui. Este é meu sobrinho, Jim Barlow. É um prazer conhecê-lo, Sr. Barlow. Monte Claxton. Que pitoresco, Sr. Claxton. O que você está fazendo de volta neste território? Eu tenho uma coleção de utensílios esmaltados, panelas de ensopado. E acompanhamentos, fale. Estamos sozinhos. No meu ramo, amigo, a cautela se torna um hábito. Barlow, senhor. Peterson quer se encontrar com você no sábado à noite. Onde? Gabinete do xerife Mosley, no norte de Londres. Eu estarei lá. Provavelmente é o Barlow. Olá, Peterson. Que bom que você pôde vir. Que bom te ver, Jim. Xerife Mosley. Xerife, olá. Fala. Delegado Barney. Olá. Eu estava começando a me preocupar com você. Eu também fiquei um pouco preocupado. Como vai, Mug? Tudo bem, tudo bem. Sente-se, sente-se. Senhores, aqui está o layout. Preparei todo o riacho para uma grande pescaria. Basta colocar a isca na armadilha, mas precisamos colocá-la bem. Telegrama Indianápolis. James Barlow, Seymour, Indiana. Com base na produção deste ano, a próxima safra de milho deverá atingir 100 mil bushels e precisará da sua ajuda para ser cultivada. Tia Mary parte daqui na sexta-feira, dia 11, no trem 58, a caminho de Louisville. Tente vê-la por um instante em Seymour. O que isto significa? Isso é do contato da sede da empresa Express. Isso significa que o trem 58, que partirá de Indianápolis para Louisville na próxima sexta-feira, transportará 100 mil dólares. 100 mil dólares americanos? Então... É isso. 100 mil dólares americanos. É a resposta para tudo. Podemos ir à Califórnia? Agora eu não compraria minhas passagens. Lembrem, sexta-feira é daqui a só 3 dias. Isso não me dá tempo suficiente para reunir meus homens. Claxton e eu não conseguimos lidar com isso sozinhos. Você conseguiu os caras de reno? Eu não me dou bem com eles. São a equipe do Cloud Hopper. Fizeram um bom trabalho. Reputação, sim, mas ainda são os Cloud Hoppers. Este é um trabalho de grande porte. Tem que ser tratado da maneira correta. Caso contrário, prefiro deixar passar e esperar por outra oportunidade. Mas quando isso acontecerá, eu... Não sei. Mas se os renos seguiram suas ordens sobre isso, você... Saber como eles se sentem? Frank quer controlar tudo. Mas e se ele deixar você administrar isso? Sim. Sim. Você entende que essas são as minhas instruções. Não aceitarei discussões de ninguém. Bom, com esse dinheiro podemos deixar você administrar. Não há margem para erro neste caso. Nos encontraremos na fazenda da U-Haul às 5 da manhã. Eu estarei esperando. Eu estarei esperando. Vou explodir a parte de cima da cama dele. Depois que recebermos o dinheiro. Olá, Clint. Barlow, the distinguished scientist, a renowned researcher. Preciso falar com você. Sobre o quê? Laura, quero que você atire daqui antes que seja tarde demais. Eu mesma tentei afastá-la. Cheguei a me oferecer para sair do condado com ela, mas ela é leal aos meus irmãos. E não sei se posso fazer algo sobre... Você pode libertá-la? É isso que você pode fazer a respeito. Meus irmãos não prestam. Eles estão se destruindo, estão destruindo a Laura, e talvez você também, se não conseguir escapar. Mas eu... Ela vale a pena ser salva, Sr. Bartlett. Acredite em mim, ela vale a pena ser salva. Levem-na embora. Ela irá com você. Ela está apaixonada por você. Parece-me que isso é algo que ela deveria dizer por si mesma, Clint.
horas são? Não sei, mas está ficando muito tarde. Vamos nos preparar, garoto. Chegando. Virando a curva. Jake, leve seus homens para o outro lado do trem. Fique quieto. Venha comigo. Engenheiro, por favor, pare o trem. Abra ou vamos explodir tudo. Vamos, muito bem, abra. Isto, tragam a caixa registradora. Larguem suas armas, vocês estão cercados. Nada de bom vem depois de um 8. Country Claxton! Não posso! Fui atingido. Glória. Eu peguei o Lee. Bem, ele nunca soube atirar mesmo. Bayman, você tem razão. Pete, pegue o cluster! Vou pegar essa garrafa. Cuidado, Bardo.
aqui. Muito bem, saia daí. Vamos para cima. Vamos. Sam, olha, eles pegaram o Frank. Muito bem, eles o pegaram. Cale-se! Não, olha, sinto muito, de forma alguma. Não temos a menor chance aqui. Vou desistir. Quê? Não atire. Desisto. Volte aqui, seu rato desprezível. Levem-o imediatamente para a cidade, rapazes. E não deixem que ele escape. Here, for example, is one such instance. Por que não me deixou atirar no bicho da barriga amarela? Estamos salvando ele e você. Muito bem, levem todos. Vamos. Roselei, você conseguiu pegar o homem com os cavalos? Conseguimos tudo. Pobre Claxton, ele não tinha noção de quão certo estava quando chamou isso de risco calculado. Perdemos um bom homem, Peterson. Vocês nunca de verdade, realmente, na realidade... Sabem que não tem autoridade para fazer isso. Vamos provar quem tem autoridade. Ora, isso é imponderável. E eles podem escapar. Podem mesmo. Ninguém sabe do que os renos são capazes. Simplesmente não podemos correr mais riscos com eles, não só por nós, mas pelo bem de todo o Estado. Ao nosso redor, outros condados são decentes e tementes a Deus, enquanto nós temos sido notórios. Essa não é uma ideia minha. Essa é a ideia da maioria de vocês. Nenhum de nós está exaltado. Nenhum de nós está de cabeça quente. Isso é algo que precisa ser feito. E feito com tão pouca compaixão quanto você mataria uma cascavel. Alguém tem algo a dizer? Enquanto os renos viverem, sempre haverá risco de sermos aterrorizados. Digo que chegou a hora de garantir que possamos viver o resto de nossas vidas em paz e tranquilidade e aliviar a vergonha do condado de Jackson. Algo mais? Já conversamos o suficiente. Vamos concluir o trabalho. Agora são 11 horas. Partiremos imediatamente. Isso deve nos permitir chegar lá por volta das 3, enquanto ainda estiver escuro. Venha preparado e com máscaras.
Vamos. Allá. Vamos. Laura. Isso tinha que acontecer, fossem eles seus irmãos ou meus. Sinto muito por não ter conseguido te contar a verdade sobre mim. Oh, Jim. Quem está aí dentro? Tá tudo bem, Noah. Você, Jim? Sim. Parece que você está tentando atrair pessoas que gostam de ficar acordadas até tarde. O que está acontecendo aqui? Oh, quem é? Clint, senhor. É o Barlow. Ele está aqui. Lá? Senhor Barlow. Laura. Eles estão atrás de Frank e dos outros. Quem? Fisher e a máfia. Eles estão indo para North Vernon. Cuide da Laura. Oakland, o que aconteceu? Fisher, Dedrick e Foley são os líderes. Eles agitaram a cidade inteira. Se mexa! Levante a mão, xerife. Ficar de pé. Não pegue na sua arma. O que você quer? Queremos os irmãos Reno. Você não tem o direito de... Dê-nos as chaves. Por favor, dê-nos as chaves, por gentileza. Se possível. Simi, você ouviu isso assim? Queremos os irmãos Reno. Sim, eu os ouvi. Vocês não têm o direito de... Dê-nos as chaves. Isso é... Queimar, lentamente. Depressa, não temos a noite toda. Qual o caminho? Lá. Muito bem, tirem ele daqui. Vai, gato. Frank! E essa aqui, cara? Frank, você teve muita coragem para fazer isso. Não. Vocês vão nos dar uma chance? Não. 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 Cale-se e pare de implorar como um covarde. Muito bem, arrastem-no para fora daí. Eu esqueci como se anda. Tire as mãos de mim. Fique fora disso, camarada. Você infringe a lei. Vou entrar. Agora nós somos a lei. Vocês são multidão. Nós somos os cidadãos e vamos levar isso adiante.
Você não tem essa aparência. Por gentileza, cale-se. Afastem-se dessas cordas. Tarde demais, Barlow. Você quer lei e ordem. É assim que se consegue com uma multidão. Os renos serão testados. Testado legal e adequado. Eles vão ser enforcados. Agora. Etapa! Largue essa arma, Barlow. Mãos à obra. Eu conheço você, Fisher. E você, Dedrick. Se vocês enforcarem esses homens... Muito bem, Fisher. Quem são os outros? Dedrick, quem são eles? Não gosto muito mais de linchamentos do que de foras da lei. Coloquem-nos nas celas de reno. Valeu a pena. Depois de alguns anos atrás das grades, talvez você mude de ideia. Excelente pontaria, Barlow. Desculpe, Fallon. No fim das contas, não adiantou muito. Você não deveria ter vindo aqui. Eu precisei. Sinto muito, Laura. Tentei... eu saber